Bom dia! Estamos aqui no Hospital das Nações para transmitir mais uma HN Live para vocês. Eu sou Suelen Rocha e hoje aqui comigo a doutora Viviana Lem. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo certo. Vamos bater um papo aí. Isso aí. A doutora Viviana é hemodinamicista aqui no Hospital das Nações e ela também é presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica. E hoje nós vamos falar sobre os novos procedimentos das doenças do coração. Só que antes a gente vai bater um papinho aqui com a doutora sobre alguns temas e a gente também vai conversar, doutora, sobre esses que a gente já pré-selecionou. Se entrar alguma pergunta ali, a gente vai conversando. À vontade. Vamos bater um papo. Isso mesmo. Ok? Vamos lá. Doutora, explica pra gente o que é a hemodinâmica e qual que é seu cargo dentro da sociedade. Porque muito se fala sobre a cardiologia, sobre as coisas, doenças do coração, o cardiologista, mas é a hemodinâmica, o que é? Explica pra gente. Sim. A hemodinâmica é uma subespecialidade, ou seja, é uma área de atuação dentro da cardiologia clínica. Então, para ser hemodinamicista, precisa ser cardiologista, né? Então, eu sou cardiologista clínica e depois da cardiologia optei por fazer a área de atuação, ou seja, a subespecialidade em hemodinâmica. Hemodinâmica é a área que estuda as doenças do coração e dos vasos, né? Então, basicamente, para resumir, a nossa atuação é fazendo exames, ou seja, diagnóstico, tipo cateterismo cardíaco, esses exames que veem as artérias, né, do coração e do corpo todo, e faz também daí o tratamento. De acordo com o resultado desses exames, a gente, junto com o cardiologista clínico, com a equipe multidisciplinar, a gente decide qual é o melhor tratamento. Por exemplo, então, no caso de uma obstrução numa artéria do coração, a gente pode fazer uma desobstrução, que se chama angioplastia, né? Esse é o principal procedimento da nossa especialidade. E hoje eu sou presidente da nossa sociedade. É uma sociedade que tem mais de 1.000 sócios, né? Aqui no Paraná nós somos quase 100 hemodinamicistas, e eu sou presidente, tenho a honra de ser presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Uma honra para nós ter aqui no Hospital das Nações a presidente da sociedade. Obrigada. Doutora, antes que a gente vá para outra pergunta, me veio aqui uma dúvida. Esses exames que a senhora faz, a gente acaba conhecendo, a pessoa vai fazer a cirurgia, vai fazer cateterismo, né? A gente conhece esse termo popular. Então, quando você está fazendo o exame, durante o próprio exame já toma-se a decisão de fazer o tratamento ou não? Como que funciona essa situação? Porque acho que a gente confunde, né? Confunde muitas vezes se é cirurgia ou não, e se muitas vezes o paciente imagina que vem para um cateterismo e já vai sair com o seu problema resolvido, né? E às vezes não, né? E às vezes não. Então, o cateterismo, por ser um diagnóstico, né, é um exame, então, nesse momento, a gente se prepara para fazer um procedimento invasivo que usa contraste, né, faz uma pequena anestesia na pele, ou na região do rádio, ou então na artéria femoral, e faz um procedimento no nosso hospital com uma sedação leve, quer dizer, o paciente fica dormindo, ele é acordado logo em seguida, e nesse procedimento a gente avalia as artérias do coração. Vamos falar especificamente das artérias do coração. Então, quando nós encontramos uma obstrução na artéria do coração, na maioria das vezes, a gente não procede à desobstrução ou não faz a desobstrução, ou seja, a angioplastia, no mesmo evento, no mesmo procedimento. Sim. Até porque essas decisões precisam ser compartilhadas com o clínico, com o cardiologista que encaminhou, claro, e que conhece melhor o paciente do que eu que estou atendendo aquele paciente pela primeira vez, né? Muitas vezes também porque aparecem várias obstruções e nós temos que pesar a indicação, se é melhor para aquele paciente fazer angioplastia, por exemplo, de múltiplas lesões, ou se é melhor fazer uma cirurgia cardíaca, né? Sim. Então, essa decisão de uma cirurgia cardíaca ou de uma angioplastia não deve ser tomada sozinha, claro, deve ser tomada pelo cardiologista que encaminhou o paciente. Né? Contudo, exatamente. Contudo, em alguns pacientes que chegam, especialmente no caso de infarto agudo, os pacientes chegam de forma de emergência, esses pacientes é importantíssimo que seja rápido
que seja feito o cateterismo logo, e sendo diagnosticado, né, comprovado o infarto, que acontece por uma artéria obstruída, que depois a gente pode conversar melhor sobre isso, daí neste momento, se é um infarto, então nós precisamos fazer já a angioplastia para não perder tempo, desobstruir logo essa artéria. Então vai depender do caso. Depender do caso, exatamente. Já certo. Doutora, então, explica pra gente uma coisa que eu acho que instiga bastante as pessoas. Por que as doenças do coração ainda matam tanto? Por que isso acontece em muitas pessoas? Eles infartam muito e acabam vindo à morte. Olha, primeiro porque as doenças do coração, especialmente se tratando do infarto, como a gente acabou de falar, não é uma doença que tem um único causador, né? Elas são doenças multifatoriais, ou seja, elas precisam ter várias coisas se somando para acontecer a doença. Basicamente, um paciente que tem risco de ter infarto, é importante a gente conhecer, o paciente conhecer, e é isso que o médico investiga, os fatores de risco, né? Então, os pacientes têm fatores de risco, por exemplo, obesidade, sedentarismo, hipertensão, diabetes, especialmente tabagismo, né? Acho que já comentei, que são fatores que associados a um fator genético, né, aumenta muito a chance desse paciente ter a doença que entope as artérias. Ou seja, esses pacientes muitas vezes sabem até ter o fator de risco, mas não se cuidam e esperam acontecer um infarto para daí começar a tratar. Infelizmente, muitas vezes, o infarto já de primeira já mata. Né? É aquele famoso fulminante? O infarto fulminante. O infarto fulminante pode ser, e muitas vezes o primeiro sintoma, infelizmente. Já acabou, né? Já acabou. Já não deu tempo. Então, por isso a importância de a gente espalhar conhecimento, né, Sueli? Esse tipo de atividade que nós estamos fazendo aqui. Sim, tem esse valor, essa importância, né, de informar o público, a população em geral, de que se a pessoa tem fatores de risco, especialmente ela já sabe que na família tem alguém que infartou precocemente, ou já teve cirurgia cardíaca para ponte de safena, ou já teve derrame, infarto cerebral, AVC. Esses são fatores familiares que já trazem um risco para o paciente, mesmo sendo jovem. Sim. Então, se esse paciente já tem uma história familiar, e daí ele é um paciente sedentário, tabagista, hipertenso, esse paciente tem que fazer um acompanhamento para tentar mudar os fatores de risco. A gente sabe que 80% dos fatores de risco, da diminuição de risco, ou melhor, 80% do risco pode ser diminuído tratando os fatores de risco. Que 20% nós não podemos mexer, que é a parte genética, né? Tratando o meio, né? Exatamente. Então, o paciente fazendo física, perdendo peso, cuidando da sua pressão alta, e especialmente sendo diabético, porque o diabético por si só já tem um risco muito maior de ter infarto. Se ele conseguir fazer um controle do seu diabetes, ele pode cair para um risco como se ele não tivesse esses fatores de risco. Né? Se ele controlar. Se ele controlar. Isso tudo que a gente está falando entra aqui como prevenir as doenças do coração. Exatamente. Tem aí é nem uma lista, é uma lista de bolo ali, uma receita, né, doutora? Atividade física, alimentação saudável, não fumar. Quer dizer, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso, mas ainda continua chegando pacientes sedentários, obesos, com diabetes totalmente descontrolada, porque eu só tomo quando precisa, o hipertenso que, mas eu não sinto nada, então não tomei o remédio que foi prescrito, e consequentemente acaba chegando aqui infartado, ou às vezes mesmo não infartado, com o coração já sofrido, com o coração fraco, debilitado. Então tá bom. Doutora, e quando já temos a doença, qual que é a melhor forma de tratar? Essa pessoa que tem, que é cardiopata, né? O que ela tem que fazer, então? Qual que é a melhor forma de tratar para evitar? Para evitar a continuidade, a progressão da doença, né? Sim. Bom, várias coisas. É claro que, então, os fatores de risco têm que partir do princípio que esses fatores de risco têm que ser anulados, né? É claro que o diabético vai continuar sendo diabético, mas ele precisa, é muito importante que ele faça um acompanhamento com um médico especialista que cuide. Mas o meu é só um pré-diabetes, ou o meu diabetes é
só um diabetes do estresse. Não, tem que cuidar. A sua glicemia deve ser muito abaixo de 100, e especialmente para os pacientes que são diabéticos e que já têm doença diagnosticada, por exemplo, já tiveram infarto ou já fizeram angioplastia, esses pacientes precisam ter colesterol baixo. O colesterol é assim, bem de forma geral, o ideal é estar abaixo de 100, tá? Para a população geral. Contudo, para um paciente diabético, ele precisa estar abaixo de 70. E isso é muito difícil se conseguir um colesterol LDL, que é o colesterol ruim, abaixo de 70, sem tomar remédio. É muito difícil. Então, precisa de um acompanhamento que o médico prescreva o medicamento e controle. Por mais que a alimentação seja, e é fundamental a alimentação, sim, mas só a alimentação para esses pacientes que são diabéticos e que têm colesterol alto, precisa. Ah, mas o meu colesterol é baixo, mas eu já infartei, vai precisar tomar remédio para colesterol, do mesmo jeito. Porque prevenir, né? Exatamente, porque o colesterol, para um paciente que já tem a doença diagnosticada e é diabético, ele precisa ser ainda mais baixo do que 70. Então, todos esses fatores de risco têm que ser controlados. A atividade física para um paciente que já tem problema do coração deve ser acompanhada por um especialista, né? O cardiologista vai dizer até onde ele pode fazer exercício, mas especialmente no pós-infarto, nos primeiros meses, ele deve ser acompanhado por um profissional de exercício, né? Então, ele deve ter um profissional, um fisioterapeuta, um profissional, exatamente, que conheça, que tenha essa área de atuação de pacientes cardiopatas. Então, precisa de um acompanhamento especializado. Obviamente, não fumar, porque o paciente que fez algum tipo de procedimento, do tipo angioplastia ou infarto com angioplastia, que continua fumando, eu falo isso para os nossos pacientes. Vamos já deixar marcado o seu próximo procedimento? Porque vai acontecer. Vai entupir. Se ele parar de fumar, ele tem uma chance diminuída de voltar a entupir a artéria. Contudo, se ele continuar fumando, ele tem um índice muito alto de restenose. Restenose é o retorno da obstrução aonde a gente desentupiu. E ela pode entupir vasos novos também. Pode, né? Ir para vasos novos, ou seja, outros lugares, novas lesões. Exatamente. Então tem que parar de fumar, gente. Tem que parar de fumar, tem que fazer exercício. Quer dizer, todo mundo já sabe. Todo mundo sabe a receita, né? Então tá. Doutora, vamos para uma outra questão aqui que também é interessante, que tem bastante gente que tem dúvida. Todo mundo que infartou vai precisar fazer a cirurgia do coração ou não? Bom, essa pergunta é uma pergunta interessante, porque assim, primeiro nós vamos definir um pouquinho melhor o que é a cirurgia, né? Tá. Hoje, cirurgia é uma cirurgia aberta. Cirurgia do coração é aquela cirurgia que abre o peito, né? Hoje é uma cirurgia com baixo risco. Apesar de continuar sendo uma cirurgia de grande porte, mas é uma cirurgia de baixo risco, é uma cirurgia que não é mais aquele fim do mundo como antigamente. Né? As técnicas, os materiais, os procedimentos, existem cirurgias até para pôr ponto de safena, que não precisa abrir todo o peito, faz uma cirurgia minimamente invasiva, então tem vários procedimentos, o risco de uma cirurgia cardíaca é bem menor, mas continua sendo uma cirurgia. Angioplastia, mas angioplastia, implante de stent é uma cirurgia? Veja, não é uma cirurgia, é um procedimento invasivo, né? A gente faz através de um furinho numa artéria, ou pelo punho, ou pela região femoral, ou mesmo pela prega do cotovelo. Então, é um procedimento, mas quem teve infarto, voltando à sua pergunta, precisa, dentro do seu diagnóstico, então ele vai fazer primeiro um eletrocardiograma, quando chegou, é um diagnóstico agudo, é um infarto agudo, ele vai direto para o cateterismo, que é um procedimento diagnóstico, e daí vai fazer se a artéria, conforme o caso, como a gente conversou, vai fazer já a angioplastia naquele procedimento. Em alguns casos, quando o paciente chega com várias obstruções em vários lugares, e que a gente tem tabelas de risco, scores, que a gente pode medir isso, é melhor para o paciente, o risco do paciente, a longo prazo, é melhor fazer uma cirurgia do coração, do que fazer a angioplastia. Essa decisão, hoje em dia, a gente tem
o que a gente chama de heart team, que a gente coloca, inclusive, o paciente no meio desse grupo, desse time, para decidir, porque afinal é a pessoa maior interessada, né, que as coisas aconteçam de uma forma que dê um prognóstico melhor para ele, né? Então, o cirurgião coloca todas as possibilidades, os riscos, os benefícios daquele procedimento. A equipe da hemodinâmica também coloca os riscos e os benefícios, e daí se decide se é melhor para o paciente ir para uma cirurgia ou não. Então, nem todo paciente que fez infarto que vai precisar da cirurgia. E o que é o stent, doutora? O stent é uma malha de aço que a gente tem, que é montado num balão, e que quando a gente não conseguir ver, acho que não, é bem pequenininho. É uma malha de aço que é montada em cima de um balão, e que Olha que legal, quando ela parece um aramezinho, tá vendo? Que quando está no balão, ela é mais estreitinha. E depois que a gente insufla o balão lá dentro da artéria, ela cresce, né? E daí ela fica dentro da artéria. Eu tiro o balão e a artéria fica como se fosse um andaime dentro dela, segurando a parede. Fica dentro, como se ela estivesse revestindo, né? Exatamente. Aí então, o sangue vai passar por dentro, exatamente. Melhorando a luz do vaso, né? É molinho. Ele é molinho, exatamente. Bacana, doutora, você ter trazido isso pra gente. Então, esses stents são, próteses, órteses, né, que a gente coloca dentro das artérias. Pode ser do coração, pode ser da carótida, pode ser da perna, pode ser em qualquer artéria que tenha obstrução, né? Ela é uma malha de aço que fica lá dentro. Então, outra pergunta que os pacientes geralmente fazem: mas e se entupir de volta, dá para tirar aquele stent? Não dá mais para tirar. Ele fica exatamente, a artéria, ela faz uma cicatriz envolvendo o stent. Então, o stent fica incorporado na parede da artéria. O que acontece é que se houve uma diminuição da luz, ou seja, uma restenose, voltou a entupir ali dentro, a gente tem que entrar de novo com balão e de novo abrir, e se for o caso, de novo colocar um segundo ou terceiro stent. Nossa, existem casos que cortam aqui em cima. Existe. Não é o ideal, obviamente. Não pode fumar, viu, gente? Deve ser esse caso aí, né, doutor? Também, com certeza. Então, o stent é uma malha de aço que fica dentro da artéria. Entendi. Bacana, né? Doutora, então explica pra gente quais são os sintomas do infarto agudo do miocárdio. Porque às vezes as pessoas falam que sente uma dor muito forte no peito, outras que irradia para o braço. Qual que é o principal sintoma para a pessoa já se ligar, estou infartando? E outras pessoas não sentem esse tipo de dor. Às vezes ela é sintomática, né? Pode ser até assintomática. Sentindo, né? Isso. Então vamos começar pelo mais comum, né? O paciente que tem infarto, primeiro, normalmente ele já tem, a maioria absoluta desses pacientes que chegam com infarto agudo já são pacientes que têm todos esses fatores de risco, né? Então é muito difícil, muito raro uma pessoa que não tenha nenhum fator de risco infartar, né? Daí isso pode acontecer em casos de exceção, doenças raras, que não é o caso aqui. Exatamente. Não é o caso aqui. Nós vamos falar da maioria da população que infarta tem fatores de risco. Então, ele já sabe ser hipertenso, ou ele já sabe ser diabético, ou ele é um tabagista que não está nem aí com nada, que não faz exercício, infelizmente. Daí ele começa com uma dor no peito. Normalmente, essa dor é uma dor forte. A dor do infarto é uma dor muito forte. É uma dor no peito, é uma dor geralmente opressiva, é uma dor tipo aperto. O paciente fala que tem alguma coisa que está apertando, pesando, pisando no seu peito. É uma dor muito forte no peito. Na maioria das vezes ela é no meio do peito e se irradia tanto para os dois braços, ou às vezes mais comumente só para o braço esquerdo, mas pode ser também para o braço direito. Contudo, essa dor não precisa acontecer para o médico pensar no infarto ou para estar acontecendo no infarto. Às vezes a dor é uma dor no estômago. Às vezes a dor pode ser só uma dor na mandíbula e ser infarto. Sabe? É o que a gente chama de dor de ferida, né? Então, esses pacientes, especialmente os pacientes diabéticos,
eles não têm dor típica. E as mulheres, para variar, mulher é bicho esquisito, também não dá para esperar. Sobrar para nós, né, sobrou. Então, também não pode esperar essa dor muito típica. Às vezes, uma indisposição, uma dor no estômago, uma sudorese, uma fraqueza, né? Pode dar dor de cabeça também? Dor de cabeça, isoladamente, não é uma dor típica de infarto. Contudo, dor na maxila, na mandíbula, sim, é uma dor que pode chamar atenção para infarto. Então, uma dor no peito, acompanhada por sudorese, por mal-estar, por fraqueza, por falta de ar, especialmente por uma angústia, porque o infarto agudo, quando é infarto agudo que pega uma artéria grande, ele é uma dor que o paciente tem a sensação iminente de morte. Então, ele sabe que é uma dor muito forte e que precisa ser tratado rápido. Esse paciente, ele vem rápido para o hospital. Sim. Tá? Esse procura. O problema é aquele paciente que sentiu só uma indisposição, ou uma dor no braço, ou então teve uma sudorese com uma dorzinha, mas passou e ele não valorizou. Né? Esse paciente, quando chega no hospital, ele já está com muitas horas de evolução. E como a gente diz na cardiologia, tempo é músculo. Sim. Quanto mais tempo de evolução no infarto, pior é o prognóstico. Né? Então, a gente precisa fazer o diagnóstico logo. Precisa que o paciente procure logo e precisa que venha para um hospital que tenha condições de atender. Que seja referência em cardiologia, especialmente em cardiologia intervencionista. Porque hoje o infarto agudo, o melhor tratamento para o infarto agudo é fazer angioplastia de emergência. Sim. Né? Abrir a artéria, visualizando. Vi que está uma artéria fechada, vou lá e abro. Claro. A gente costuma falar bastante aqui nas lives, doutora, que o ideal é se sentir bem. Qualquer dor precisa ser tratada. Lógico. As pessoas não podem negligenciar o seu corpo. Né? Da mesma forma que está lá sentindo uma dorzinha, está incomodando, vai ao médico. Exatamente. Né? E você sabe, Suelen, que é por isso que as mulheres que têm infarto, normalmente o grupo de mulheres é um infarto mais grave, porque a mulher negligencia muito os seus sintomas. Ela suporta, ela deixa para depois, ela pensa no filho, no marido, na casa, e não vai procurar quando ela tem o problema. Né? Então, infelizmente, os infartos nas mulheres são mais graves por vários motivos. Um desses motivos é esse, a negligência no procurar o tratamento. Outro é porque as próprias artérias das mulheres são mais finas. Sim. Então, o tratamento, veja, de um stent, por exemplo, numa artéria fina, é muito mais complexo e o prognóstico não é tão comparável quando é uma artéria calibrosa, como na maioria dos homens. A gente tinha que ter uma desvantagem. Mais uma. Então tá. Doutora, vamos falar agora então sobre tratamento? Sim. Como que funciona o tratamento para as doenças do coração agora? Vamos dar uma passada aqui. Sim. Então vamos lá. Isso. Para doenças que têm obstrução das artérias do coração, além do tratamento clínico, que o medicamento, né, como eu expliquei antes, do medicamento do colesterol, medicamento da hipertensão, medicamentos para afinar o sangue, são muito importantes. Os procedimentos intervencionistas, no caso, angioplastia, stent ou cirurgia. Agora, nós não podemos deixar de falar que muitas vezes o paciente também chega por causa de infarto ou não, com o coração muito fraco. Isso é o que a gente chama hoje de insuficiência cardíaca, tá? Então, o diagnóstico dessa doença é insuficiência cardíaca, ou seja, ele tem um coração fraco. Esse coração... é um coração fraco depois? Sim, o coração fraco, ele pode ser por ter o músculo estar dilatado, entende como um elástico, que esticou demais, ele perdeu. Ele ficou, ele não consegue mais contrair de forma adequada. Ele bate devagarinho? Bate mais fraco. Como ele não tem força suficiente para mandar o sangue para o corpo todo, esse sangue, assim como ele não tem força para mandar o sangue para as artérias, ele não tem força, porque o coração é uma bomba. Sim, ele é uma bomba. Ele não tem força para tirar o sangue da onde ele precisaria tirar. E por isso, as pessoas que têm insuficiência cardíaca ficam com as pernas inchadas, que está cheio de sangue, o pulmão cheio de sangue, a pessoa fica com falta de ar. Aumenta o risco de
trombose? Aumenta o risco de trombose também. Mas a insuficiência cardíaca é uma doença que hoje, ela é uma doença que é, infelizmente, subtratada, sabe? Os pacientes não valorizam e também chegam para fazer um diagnóstico quando eles já estão com a perna inchada, já estão com sangue dentro do pulmão, ou seja, já estão tendo falta de ar, e daí a gente já pega o coração, puxa vida, o paciente está com uma insuficiência cardíaca, o coração já bem dilatado, e ele nem sabia, né? Por que chega nessa dilatação do coração? A principal causa é a hipertensão. E como o coração tem que bater? Imagine quantas vezes o coração bate por minuto, por hora, por dia, na vida toda, né? Contra uma pressão mais alta, ele tem que fazer mais força. E com o tempo, primeiro ele fica musculoso. Sim. E ele de tão musculoso, ele não deixa o sangue entrar. E veja, é uma hipertrofia. É uma hipertrofia mesmo. Então, essa é uma insuficiência cardíaca, de um tipo que a gente chama de diastólica. Contudo, posteriormente, ou às vezes, o coração já dilata de forma inicial, por causa da hipertensão, e fica muito dilatado. Daí é uma insuficiência cardíaca que se histórica, ele não consegue contrair adequadamente. A hipertensão é uma das principais causas de insuficiência cardíaca. Então, o tratamento da doença, como estavam perguntando, é tratar a hipertensão. Sim, e a lógica é controlar, né? O ideal para a prevenção. E é um remedinho de todo dia, né? Todo dia. Não pode esquecer, tem que ser... Hoje em dia nós já temos tratamentos para a insuficiência cardíaca com medicamentos específicos para tentar melhorar a força do coração. Mas, assim, o melhor é a prevenção. Com certeza, né? Começar desde cedo e não negligenciar as suas dores. Exatamente. Né, doutora? Vamos falar então um pouquinho, doutora, o que tem mudado no paciente cardiológico com o envelhecimento da população? Porque hoje em dia a gente vê que a gente está se tornando cada vez mais uma população um pouco mais idosa, né? Sim, então, o que tem mudado nesse paciente, doutora? Bom, muita coisa tem mudado, né? Porque antigamente nós não tínhamos pacientes com 80, 90, 100 anos como a gente tem hoje. Sim, consequentemente, nem os trabalhos eram feitos, nem os estudos eram feitos em cima da população idosa. Sim. Né? Então, população idosa é quase uma novidade para o médico, né? Uhum. Então, muita coisa, muitas doenças que não existiam, porque morria antes, agora estão acontecendo. Uma doença que tem uma mudança importantíssima nos últimos anos no tratamento, por causa dessa mudança na faixa etária, é a estenose aórtica. O que é a estenose aórtica? Vamos começar do começo. Tá? A válvula aórtica é a principal porta do coração. Tá? Então, quando o coração bate, faz uma sístole, ele joga o sangue pela aorta e ele tem uma portinha que abre e fecha. Essa portinha que abre e fecha se chama válvula aórtica. Essa válvula aórtica, ela deve abrir completamente para o sangue, que o coração apertou, passar para o corpo todo. Com o passar do tempo, imagine, desde a vida fetal, essa válvula abre e fecha tantas mil vezes por dia. Meu Deus do céu. Com o tempo, essa válvula, ela se torna degenerada e é comum, a partir dos 50, 60, 70 anos, essa válvula já ser mais endurecida. Em alguns pacientes, essa válvula calcifica e impede a passagem do sangue. Não abre adequadamente, cada vez vai fechando mais. Se fecha mais, ou seja, não passa o sangue, o paciente começa a ter sintomas de falta de sangue na cabeça, principalmente, ou seja, ele tem tontura, fraqueza, desmaio, né? Por causa dessa estenose aórtica. E essa doença, antes não era tão conhecida, os pacientes com 50, 60 anos morriam. Agora não, agora cada vez mais a gente encontra pacientes com 70, com 80, com 90 anos com estenose aórtica. O melhor tratamento, o tratamento mais divulgado, estudado, definido como um tratamento ideal para a estenose aórtica é trocar a válvula, ou seja, fazer uma cirurgia. Contudo, isso acontece é um excelente tratamento para os pacientes que conseguem suportar uma cirurgia cardíaca. Sim, mas aí um paciente de 90 anos, como é que nós vamos fazer uma cirurgia grande num paciente idoso, muitas vezes já um paciente já enfraquecido pela própria doença, muitas vezes é um paciente já magrinho, já fraquinho, já no leito pela doença, mas que a sua cabeça, que ele está tão bem que ele precisa viver. Sim.
oportunizar isso. E essa é uma das principais vitórias da cardiologia intervencionista, que é a minha especialidade, que foi desenvolver uma prótese que a gente coloca lá dentro sem precisar abrir o peito, pela virilha, ou pela jugular, pela carótida, ou pela... uma prótese que entra por uma artéria e que chega lá sem precisar abrir o peito. Ou seja, foi um lugarzinho. Foi um lugarzinho e os pacientes fazem isso com 90 anos, vivem até os 100. Olha que maravilha. Vivem até os 104. Ontem recebi uma foto de um pacientinho comemorando o seu 104, com um bolo de aniversário, né, de amor, e que fez uma TAV, que a gente chama TAV, isso, que é um implante de válvula órtica transcatéter, né? Aos 97 anos. Quantos anos a mais ele ganhou? É um paciente que está conversando, que está andando. Então, a TAV é um procedimento minimamente invasivo que a cardiologia intervencionista e a cirurgia cardíaca fazem de uma forma como heart-team. Esse é um dos principais procedimentos que envolve o time da cardiologia nas decisões, que também nós precisamos entender que o paciente precisa ter prognóstico para fazer isso. Claro. Nós não podemos fazer num paciente que não tem nenhuma expectativa de vida. Contudo, muitas vezes o paciente, a idade do paciente não é mais um limitador. E os estudos, o que tem mudado atualmente, Suelen, e agora, especialmente no último grande congresso americano que teve há um mês, foi divulgado dados mostrando que esse tipo de prótese também pode ser implantado em pacientes, não só aquele paciente extremamente idoso e inoperável, mas os pacientes também idosos, mas de baixo risco. Ou seja, aquele paciente de 70 anos, que ele pode fazer uma cirurgia, mas pode ter a opção de não fazer a cirurgia e ter um prognóstico excelente. Melhor, né? Então, você vê, esse tipo de tratamento está fazendo mudar realmente a expectativa de população na idade, né? Isso deixa a gente mais confortável, né, doutora? Com Saber certeza. que a gente vai envelhecer, mas vai ter qualidade de vida enquanto estiver envelhecendo. Isso é muito importante. Né? Só que para isso nós não podemos esperar ficar velho para daí mudar o estilo, né? Não. A gente precisa, desde cedo, ter já os fatores de risco controlado, né? Ter uma vida fazendo exercício, uma dieta que eu não gosto de chamar de dieta, né? Sim. Porque tudo que é dieta é uma coisa que começa e depois cansa, não descamba, né? Então, normalmente. Normalmente. Então, o ideal é fazer com que a sua alimentação seja saudável, fazer com que seja de forma natural, né? Comer bem tem que ser algo natural. Né? Frutas, legumes. Que seja uma escolha boa, sim, né? Todos os dias. Isso. Né? Inclusive final de semana, né? Claro, e final de semana. Não quer dizer com isso que o paciente não pode nunca mais comer carne. Não é isso. Mas aquela história de tudo que é regrado, de tudo que é adequado para a sua dieta. Ele vai poder ir na feira, comer o pastel dele. Tranquilamente, né? Que não pode comer pastel todo dia. Então tá bom. Doutora, foi um prazer conversar com a senhora hoje. O nosso tempo passou, que a gente nem viu. É mesmo. Ainda tem mais perguntas aqui que a gente poderia fazer, mas o tempo, a gente está realmente limitado hoje, acabou. Senão a gente fica aqui até em pé conversando. Batendo um papo, né? Sim, porque o tema é muito interessante, o assunto é muito bom. É verdade. Então, eu gosto muito. Eu imagino. Gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui hoje, obrigada. a disponibilidade. Obrigada a todos que estiveram conosco. Com certeza, né? Então, por hoje é só, doutora. Muito obrigada. Uma boa tarde, bom dia para todos. Obrigada para você. Hospital das Nações, você em boas mãos.